Paz seja convosco. Estamos aqui no segundo dia da campanha 40 Dias de Milagres. O dia 2, o cumprimento profético. E conforme está na palavra, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar iniquidades, o amor de muitos esfriará, né? Conforme Mateus 24, 11 e 12. Então, irmãos, essa palavra ela vem de encontro aos dias de hoje, porque se nós olhamos, na verdade, houve uma troca de ideias com Jesus e os seus discípulos. Conforme Jesus saiu do templo, ele foi para o Monte Oliveira e houve ali um encontro com eles, né? Onde Jesus ali estava alertando e veio alertar cada um de nós hoje, nos dias de hoje. Essa palavra está bem presente nos dias de hoje para nós, porque ele fala lá que nada ficará como o templo daquele lugar, nada ficaria pedra sobre pedra. E Jesus fala sobre as guerras entre as nações, povos contra povos. E isso hoje nós já estamos vendo aí o que está acontecendo na Terra Santa, terra que foi consagrada, né? Mesmo assim, nós vemos lá o que está acontecendo lá, né? Então, hoje você vê o que se aplicou lá em meados dos anos 66 a 70, mais ou menos, depois de Cristo, que viria a acontecer, né? Jesus já tinha ali, de uma certa forma, profetizado e aconteceu. E hoje, da mesma forma, está acontecendo, a palavra vem se cumprindo, doenças, né? Que iria surgir doenças, como tem surgido as pestes, a pandemia, nós acabamos de sair de uma pandemia, e como outras doenças surgiram durante o tempo, como ebola, enfim, essas séries de doenças, que tudo isso viria para poder tentar parar a humanidade, né? Isso tudo já estava para acontecer, né? Pestes, essas coisas todas aí, como veio a AIDS, enfim, as séries de doenças desse tipo. Porém, ainda Jesus fala para os discípulos ali que isso não era o fim. Isso era apenas o começo das dores, né? O começo do que nós poderíamos passar aqui como humanos, né? Tudo isso já estava no script, né? Do que iria acontecer até a vinda dele, né? Nos dias de hoje nós estamos percebendo, agora nós acabamos de presenciar aí uma coisa clara que veio de encontro a nós aí, a perseguição aos cristãos, né? Os cristãos não podendo falar, não poder falar de Cristo, não poder falar do amor de Cristo, né? Do que Deus faz na vida dos cristãos, dos irmãos. Então você vê que aconteceu nas Olimpíadas aí, nós tivemos aí as Olimpíadas agora, ficou bem claro e evidente que nós seríamos perseguidos. E isso tem acontecido, né? Então a gente foi barrado de falar de Cristo. Olha a que ponto que nós estamos chegando, né? E outras coisas que vêm, muitos virão assim para tentar nos calar, né, de qualquer forma, né? Ou seja, a gente tem sido acuado por falar de Cristo. Isso tem acontecido nos dias de hoje. E outra coisa que assim Jesus deixa claro nessa palavra é sobre os falsos profetas que muitos viriam, né? Muitos viriam como falsos profetas, como Cristo, né? E na verdade viriam para enganar até os escolhidos, né? Isso ele já alertou lá para os discípulos que isso iria acontecer. E nós temos visto isso hoje, né? Nos dias de hoje nós estamos presenciando isso. E uma coisa que Jesus fala sobre a iniquidade, quando ele
ele fala sobre a iniquidade, é a multiplicação, né, da depravação, né, daquilo que tudo que é errado. E o que a gente tem visto estão fazendo coisas erradas, ou seja, aonde essas coisas erradas estão tendo um valor maior, mas um valor positivo para o mundo, né? O mundo está dando uma atenção maior para essas coisas erradas, né? Então, ou seja, estão aplaudindo as coisas que estão erradas, né? Onde um mundo que a iniquidade só aumenta, que você chega ao ponto de que a humanidade hoje não tem regra, não tem mais regra, né? O homem ou seja, o homem está indo de encontro à iniquidade, né? Tudo aquilo que é errado está sendo aplaudido, e o que está certo está sendo abafado, né? Está sendo diminuído, né? Ou seja, a vergonha tem sido exposta. Aquilo que era vergonhoso, hoje não é mais. Hoje está sendo, assim, de uma certa forma até glorificado, assim, né? É uma coisa que não dá para entender, né? A inversão de valores. Aquilo que era salgado, hoje é doce, que era doce já vira salgado. Ou seja, os irmãos estão entendendo o que está sendo falado, né? Jesus, ele falava por parábolas aí, porque muitas coisas não podia ser explicado assim. Hoje, nos dias de hoje, também nós não podemos mais falar assim abertamente do que está acontecendo, né? Mas nós sabemos, nós como cristãos sabemos que o que está errado para o mundo está certo, e o que está certo está errado. Ou seja, o caminho do Senhor está tendo uma inversão de valores aí, né? E isso tem acontecido no mundo atual. E outra coisa que nos chama muita atenção é que muitos viriam, tão perfeita essa questão de enganar, para vir enganar até os cristãos, os escolhidos, que quando você lê essa palavra, você vê que Cristo fala assim, que muitos viriam e iriam fazer até sinais, prodígios, ou seja, iriam fazer coisas que ao olho humano era evidente que talvez ali estaria a unção de Cristo, o agir de Cristo, né? Mas, ou seja, se nós não tivermos realmente alicerçado nos nossos pés na rocha, que é Jesus Cristo, não tivermos o entendimento da sua palavra realmente nós iremos errar, né? Ir para o caminho errado, porque muitos vão falar, Cristo está ali, Cristo está aqui, e na verdade não é nada disso, né? Nós temos que ter um fundamento. Aonde está nosso fundamento, né? O nosso fundamento está em Jesus Cristo, porque nós temos que ter convicção que Ele é a verdade e a vida, né? Ele veio para nos resgatar e virá novamente, né? Ele virá novamente para nos resgatar, quando Ele vir, Ele não vai ter dia, não vai ter hora, não vai ser decretado um horário, né? Assim, um dia, né? Porque assim como um ladrão, por exemplo, se ele avisasse quando ele viria, você faria uma sentinela. Mas Cristo fala que nem o Filho saberá quando ele vai voltar, somente o Pai. Então, quando ele fala isso, é porque nós devemos estar preparados para a segunda volta dele. Porque aquele que não tiver, vai ser separado, né? Vai ser entregue para os anjos do mal, lá para Satanás, né? Porque infelizmente apartar de mim todos aqueles que praticam iniquidades. A palavra do Senhor é bem clara. Então talvez você vai estar num lugar onde na verdade um vai ser escolhido e o outro vai ficar e vai ser entregue. Entendeu? Então, assim, ou seja, qual é o nosso foco hoje? O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o quê? Né? Nós estamos indo para a igreja como um ritual, como apenas um costume? Ou nós estamos indo para o foco que é Jesus Cristo?
Então é isso que essa palavra veio trazer para nós, veio falar muito comigo, porque por um tempo eu passei por uma situação assim, que se Jesus tivesse voltado, misericórdia, sabe? Porque às vezes a gente não percebe, mas o cristão, de uma certa forma, ele se esfria, porque a palavra está dizendo aqui, Jesus está falando, muitos vão se esfriar, porque na verdade começa a gerar um certo costume da gente ir para a igreja naquele horário, é confortável, a igreja que tem a parede preta, a parede assim, assado, isso que aquilo, mas o nosso coração está longe de Deus. Esse é o fundamental e infelizmente, se nós não tiver ali realmente convicto nessa fé poderosa, na volta do glorioso, ele vai vir, que ele virá com poder e grande glória. Entendeu? Imagina só, ele vai vir com uma majestade. Ele veio a primeira vez, ele veio numa manjedoura, filho de uma moça pobre, né? Onde ele não tinha nem lugar, foi enrolado ali com um pano apenas assim, não tinha onde nem escorar a sua cabeça. E hoje, quando ele voltar, ele vai vir com honra e glória, ele vai vir com a majestade. Meu, é maravilhoso isso. Eu não sei se os irmãos têm a dimensão da segunda volta de Jesus, assim. Imagina só, vai ser tocado uma trombeta assim, e aí, sabe, Jesus vai aparecer assim da uma forma majestosa, assim, sabe? Então, irmãos, é glorioso demais. E eu acho assim que para todo cristão, o cristão tem que estar ali preparado, sabe? Assim, ele tem que saber que ele não vai avisar o dia. Então, se a gente não tiver realmente assim convicto nessa fé, nesse poder de Deus, assim, que Deus vai nos resgatar, Deus vai nos levar, sabe? Nós vamos descansar no seio de Abraão, sabe? Assim, então, se nós não tivermos essa convicção, meu Deus, o que será de nós, né? Então, aí, mais uma palavra que vem nos confrontar aí, né? Graças a Deus, porque, na verdade, quando nós nos colocamos para servir ao Senhor, nós temos que ter entendimento que tudo nessa terra vai ficar, tudo vai passar, deuses já passaram, homens que se intitulavam muito fortes não resistiram, mas o Senhor, ele prevalece, ele é o mesmo hoje, foi ontem, hoje será eternamente, né? Essa é a palavra, né, que o Senhor deixa nos nossos corações. Então, irmãos, muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos e muito obrigado, agradeço demais a Deus por essa oportunidade, por estar participando dessa campanha, que Deus possa tocar no coração dos irmãos, que Jesus possa realmente abençoar e fazer uma grande obra na vida de cada um. Não sei o que você procura, mas como Paulo fala, apenas que a sua graça me basta, Senhor. Então, como João falou, né, que nada seja, que tudo possa ser tirado dele, como qualquer um de nós, nada tenha o valor maior do que Cristo. Então, Cristo é maior sobre todas as coisas em nossas vidas. Amém, irmão? Deus abençoe. Agradeço demais a todos. Agradeço demais a Deus por tudo que Deus tem feito em nosso meio, por tudo que eu tenho certeza que Ele irá fazer em nossas vidas. Obrigado.